Olá, maratonistas! Como é que vocês estão? Tudo bem? Saudades da Maratona Bíblica? Pois é, nós ficamos durante 40 dias numa campanha de jejum e oração por avivamento em nossa igreja, e agora, no dia 17, segunda-feira próxima, nós reiniciamos a nossa Maratona Bíblica com a segunda corrida, e a segunda corrida começa com o Evangelho de Marcos. Então, esse vídeo é para introduzir, fazer uma breve introdução ao Evangelho de Marcos, que nós vamos começar a ler agora na segunda-feira. Bom, nesse vídeo eu vou procurar fazer uma introdução um pouco mais curta, né? Os últimos dois vídeos em que eu fiz a introdução de Lucas e de Atos dos Apóstolos foram muito longos, né? E hoje em dia o pessoal não para mais para assistir um vídeo de 10, 15, 20 minutos, né? Então eu vou tentar fazer uma introdução um pouco mais curta, focando nos pontos principais, até porque se você tem interesse em saber mais, em se aprofundar um pouco mais no conhecimento dos livros do Novo Testamento que nós estamos lendo nessa maratona, você pode participar conosco do nosso grupo de discussão, que acontece toda quinta-feira na Primeira Igreja Evangélica Irmãos Menonitas do Boqueirão, toda quinta-feira às 20 horas, no Salão A. É só você aparecer lá e participar com a gente do grupo de discussão. Então, a maratona recomeça agora na segunda-feira, dia 17, e na quinta-feira nós já temos uma reunião do nosso grupo de discussão da maratona. Então, aparece lá e venha conversar com a gente sobre o que você está lendo na Maratona Bíblica. Bom, para quem quer fazer um vídeo curto, eu já estou falando demais, né? Então vamos direto ao ponto. O Evangelho de Marcos é provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito. Inclusive, os evangelhos de Mateus e de Lucas, muito provavelmente, foram escritos baseados no Evangelho de Marcos. Aliás, muito provavelmente não, com certeza, até porque alguns trechos de Mateus e de Lucas foram copiados, literalmente copiados do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito provavelmente por João Marcos. Os estudiosos do Novo Testamento quase unanimemente chegam em acordo a esse respeito, concordando com a tradição de que João Marcos foi quem escreveu esse evangelho, aquele mesmo João Marcos que foi o pivô da discussão entre Paulo e Barnabé, que acabou causando aquela cisão ministerial entre Paulo e Barnabé, e que depois volta para o ministério de Paulo, né? E esse mesmo João Marcos acabou sendo discípulo de Pedro também. Então, muito provavelmente, pela boca de Pedro, é que ele ouviu muitos dos relatos que ele registrou no seu evangelho. O Evangelho de Marcos ele foi escrito direcionado ao público romano, ao povo de cultura romana. E você percebe isso muito bem pelo estilo de escrita do Evangelho de Marcos. Os romanos foram os que conquistavam, os que faziam, construíam estradas, eles criaram direito. Os romanos eram muito práticos, os romanos eram pessoas de fazer. E se você presta atenção no Evangelho de Marcos, você vai perceber que o Evangelho de Marcos é ação pura, né? Jesus no Evangelho de Marcos está o tempo inteiro, numa hora ele está curando o enfermo, daqui a pouco ele já está libertando um cativo de opressão demoníaca, daqui a pouco ele já está ali ensinando. Então os cortes são muito rápidos no Evangelho de Marcos, dando uma ênfase especial a Jesus agindo, fazendo as coisas acontecerem, por causa desse direcionamento ao público romano, que não estava muito interessado em questões filosóficas, mas muito mais interessado em questões práticas. O Evangelho de Marcos, para você ter uma ideia, ele não gasta tempo, né? Ele não se preocupa em tratar, por exemplo, da infância de Jesus, nascimento, infância de Jesus. Ele vai direto para o ministério de Jesus, ele vai logo direto para Jesus fazendo as coisas acontecerem. Ainda sobre essa ênfase do Evangelho de Marcos na cultura, no povo romano, Marcos apresenta Jesus como rival de César, né? César, que era considerado muito mais do que um rei, muito mais do que um imperador. Os Césares eram considerados divinos, né? Inclusive os Césares se acreditava no mundo romano que o César tinha tanto poder que ele podia inclusive curar as pessoas. E quando um César morria, ele era deificado, obviamente dependendo da sua conduta
do seu currículo, da sua história, e na sua morte ele era deificado, ele era colocado juntamente com as demais divindades do panteão romano. E Jesus é o verdadeiro rei divino, né? Ele, não César, é o verdadeiro rei divino. Ele realmente cura, ele realmente liberta, ele realmente é o rei que veio para libertar o seu povo e proporcionar um reino muito acima, muito além, muito maior do que o próprio Império Romano. É claro que para Marcos o Império Romano é muito mais do que um império terreno, né? O Império Romano no Evangelho de Marcos é a personificação do Império de Satanás, que Jesus vem não só rivalizar, mas principalmente vem conquistar, vem derrotar. O 3,27 deixa isso claro quando Jesus diz que você não consegue vencer o valente sem antes entrar na casa dele e amarrar ele, para depois despojá-lo. E é exatamente isso que Jesus veio fazer, não com o Império Romano simplesmente, mas veio fazer com o Império de Satanás, que é personificado pelo Império Romano. E é claro que a cruz é o centro do Evangelho de Marcos. Ao passo que o César é o conquistador no campo de batalha, Jesus conquista a sua vitória final e definitiva na cruz. E esse Jesus conquistador, rei divino, que vence a sua batalha final na cruz, convida os seus discípulos, os cidadãos do seu novo reino, a segui-lo pelo mesmo caminho. Finalmente, no Evangelho de Marcos, Jesus faz um chamado à fé. Por esse motivo que as curas, exorcismos, maravilhas estão estreitamente ligados à salvação, né? Ao perdão dos pecados e à salvação resultante. Bom, gente, esses são os pontos principais do Evangelho de Marcos. Esse é o Evangelho do Rei verdadeiro, não César, mas o verdadeiro Rei divino, e do reino que é muito maior que o Império Romano e muito mais poderoso que o Império de Satanás, que o próprio Império Romano personifica. Espero que a sua leitura seja abençoada, que você continue firme na sua caminhada nessa segunda corrida da Maratona Bíblica 2017. E mais uma vez o convite: quer conhecer mais, quer conversar mais sobre aquilo que você está lendo? Venha participar conosco todas as quintas-feiras, às 20 horas, na Primeira Igreja Evangélica Irmãos Menonitas, no Salão A, no Anexo A. Você vai estar com a gente batendo um papo sobre o que nós estamos lendo em Marcos, tá bom? Deus abençoe e até a próxima introdução à Maratona Bíblica 2017. Até lá!